escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, meus amigos, meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Jaú. Nós estamos tendo esta aula por essa via, porque os irmãos sabem que não podemos nos reunir mais em grandes aglomerados, em grandes grupos, como na igreja, por exemplo, em escola dominical. Óbvio que seria muito melhor a gente poder se comunicar, olhando tete a tete, olhando para o outro, se interagindo, mas infelizmente não deu, né? Estamos vivendo numa situação atípica e queremos comunicar com vocês desta maneira. É ruim por um lado, mas bom por um outro, né? Você pode me assistir agora, no horário que você está disponível aqui, que a igreja vai disponibilizar, e também outras horas, se você quiser repetir, quiser passar por um amigo, a escola dominical, nós vamos poder fazer isso. Então, preste atenção, as próximas 2 aulas de escola dominical, ou seja, neste domingo e no próximo domingo, as aulas serão assim e não serão da lição. Passando este domingo e o próximo domingo, as outras aulas serão todas dadas por nós também, professores, mas também neste caminho, com esta comunicação, com esta mídia. Portanto, vocês vão ter que assistir a aula de um jeito muito diferente. Muito bom que vocês podem assistir deitados, ou anotando, ou qualquer coisa assim. Bom, a nossa lição fala tudo sobre Jesus. E ela pontuou algumas coisas interessantes no livro de Levítico, que eu gostaria de levantar, não reprisar, mas levantar, estudando todo o livro de Levítico. Eu daria o nome a essa aula de Levítico Total. Óbvio que eu não vou querer fazer uma exegese, nenhuma hermenêutica de Levítico inteiro, mas eu simplesmente vou fazer um apanhado panorâmico, né, uma visão superficial, mas ao mesmo tempo tentando dar uma abrangência maior ao livro de Levítico, para que você não seja tão entediado quando começar a ler este livro fantástico, maravilhoso. Por que Levítico foi colocado, foi escrito? Por uma razão muito simples, mas muito teológica. Primeiro, nota que o povo de Israel ia entrar para uma terra do paganismo, onde havia muitos deuses pagãos. Só que, por incrível que pareça, os pagãos também consideravam os seus deuses santos. Mas só que a santidade do Deus de Israel era diferente da santidade do Deus pagão. Se você chegasse lá em Canaã, como judeu, e dissesse, o nosso Deus é santo, ok? O pagão ia dizer, o meu também é santo. O livro de Levítico foi escrito para mostrar a diferença, como esse santo de Israel é distinto dos outros santos, não é? E Deus queria que essa nação judaica espalhasse esta santidade deste Deus entre as nações pagãs, para dizer, olha, esse povo é santo porque eles adoram um Deus que é santo, isto é, eles são diferentes de nós porque eles adoram um Deus diferente da gente, aquilo que a Bíblia chama que é um Deus vivo e verdadeiro. Então o que é Levítico? Senão, através de todos aqueles ritos, através de toda aquela liturgia, daquelas coisas que aparentemente não tem sentido nenhum, mas que mostrava que Deus era um Deus santo, que a liturgia do culto não era igual à liturgia pagã, era diferente, eles tinham coisas muito diferentes, como um tabernáculo, como um cordeiro, como um bode, como uma arca, eram coisas muito diferentes que outros povos não tinham. Daí, essa palavra diferente está muito ligada à palavra santo, ligada à palavra santificação,
ligada à palavra santidade, né? Essa diferença, essa distinção de Deus, do Deus de Israel. Então, se você abrir em Levítico 10:10, ali talvez esteja a sinopse, o resumo do livro de Levítico. Sede santos, porque eu sou santo. E no capítulo 10, versículo 10 diz, vocês serão santos, porque eu sou santo. Então, esta é a temática, né, do livro de Levítico. Então, se você abrir em qualquer lugar ali, aleatoriamente, o livro de Levítico, pode estar certo que se não estiver escrito, tem como pano de fundo mostrar essa santidade de Deus. Etimologicamente falando, esta é a origem da palavra, a palavra santo quer dizer seccionado, quer dizer separado, quer dizer cortado. Olha, seccionado, separado, cortado. No sentido bíblico, quando você fala que Deus é santo, ele não tem vínculo com outro tipo de santidade, não é? Com outro tipo de santidade de outros deuses. Ele é cortado, ele é separado, seccionado dos outros deuses. Os judeus sempre falavam, né? Kadosh, Kadosh, Ravá, Sebaosh, isto é, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. A palavra então, santo, vem daí, separado, seccionado, cortado. Tanto a palavra do hebraico, né, que é Kadosh, ou Kadash, quer dizer ser santo, no sentido de ser outro, separado, como a palavra também Agios, no grego, que tem o mesmo sentido do Antigo Testamento. Então, se você pegar a palavra santo da língua hebraica e santo da língua grega, você vai chegar ao mesmo ponto, o mesmo entendimento deste Deus. No livro de Levíticos, o Deus de Israel é um Deus santo. Quando fala essa palavra santo, ele está falando de uma qualidade moral de Deus. Isto é, como é que Deus é dentro dele moralmente? Então, todo aquele ritual estava apontando para a santidade de Deus. Enquanto o povo de Israel praticava aquele ritual, eles estavam, entre aspas, bebendo da santidade desse Deus. Então Israel teria que se nutrir, no sentido cultico, no sentido de adoração, de liturgia, ele teria que beber, nutrir, se alimentar deste Deus que era um Deus santo. Então o santo era uma qualidade moral, é uma qualidade moral de Deus que deve também caracterizar a nação de Israel, sobretudo através do culto no livro de Levítico. Então, o tema do livro de Levítico é sereis santos, porque eu também sou santo. Se você abrir a Bíblia aí, no mesmo livro, Levítico, no capítulo 11, versículo 44, capítulo 19, versículo 2, capítulo 20, versículo 7, capítulo 20, versículo 26, capítulo 21, versículo 6, capítulo 27, versículo 9 e tantos outros, você vai encontrar o mesmo diapasão, o mesmo refrão. Sede santos, porque eu sou santo. Deus exige santidade do seu povo. Você pode dizer, os pagãos eram santos como seus deuses? Sim. Por isso que eles bebiam da santidade daquele Deus pagão e tornavam-se como eles eram, impuros, impúdicos, pecadores, como a Bíblia chama, filhos de Belial, porque na verdade aquele culto espelhava a santidade do Deus deles dentro deles, e eles espelhavam a santidade desse Deus para fora através de culto. O que é culto em última palavra em Levítico? O que é? É uma resposta que esse povo santo está dando à santidade desse Deus. O povo o hebreu, ele não era santo nele mesmo, tá? Então, quando a santidade de Deus, preste atenção, invadia o coração deles, eles expressavam essa santidade que estava dentro deles através daquilo que chamamos de culto. Mesma coisa no Novo Testamento. No Novo Testamento, o culto é uma expressão de gratidão pela obra, agora contextualizando, de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, no nosso coração. E quando nós bebemos deste sangue e comemos desta carne, simbolicamente, nós expressamos essa energia espiritual através do culto. Como o povo judeu fazia isso? Através do culto levita.
Então toda aquela parafernália levítica, todo aquele simbolismo levítico estava apontando para quem? A santidade de Deus. Muito bem. Posto isso, vale a pena a gente colocar a santidade de Deus em duas condições. A primeira condição é a santidade de Deus no sentido posicional. Lembra que eu falei que a palavra santo quer dizer seccionado, separado? Ele está posicionalmente cortado dos outros deuses. Por isso é que ele é santo de uma forma diferente. Ele não tem vínculos de espiritualidade nenhuma com os outros deuses. Os deuses pagãos, eles se misturavam, mas o Deus Santo não se mistura, porque posicionalmente ele é seccionado de qualquer relação com o Deus pagão, porque ele é um Deus vivo. Então, se não tem nenhum Deus vivo, ele é vivo, então ele não está ligado à vida morta, né, destes outros deuses. Ele está seccionado, separado. Então, a posição de Deus, Deus é santo porque a posição dele é diferente, é distante da posição dos outros deuses. Portanto, esse é um Deus, no sentido bíblico, a palavra seccionado significa isso, que Deus não está na mesma altura, na mesma posição, ele está acima, ele está bem mais alto, ele está majestaticamente acima dos outros deuses. Então, a posição dele é diferente. Há um texto lá em Colossenses capítulo 1 que esclarece muito bem com relação à igreja. Paulo diz em Colossenses que Deus nos separou, nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. O que ele está falando? Deus nos seccionou, Deus nos separou de um mundo que era pagão ou ímpio e nos seccionou, nos separou para o reino do Filho do seu amor. Isto é, essa nação aqui no Novo Testamento chama de igreja, é uma nação santa, posicionalmente, porque Deus separou, seccionou a igreja do mundo. Mutatis mutandis, a nação de Israel era a mesma coisa. Deus chamou Abraão, seccionou Abraão da sua família, separou, santificou nesse sentido, e Abraão fez uma nação também seccionada de outros povos, de outras nações. A posição de Jeová, ou Yahvé, ou Yahu, não sei o nome que tem, porque a gente não sabe, mas a posição de Yahvé era o lugar em que ele queria colocar a nação de Israel, a nação santa. Por isso que você lê em Levítico, sede santos porque eu sou santo, tornai-vos vós santos porque eu sou santo. Você vai ouvir isso várias vezes. Então, Deus é santo numa relação de posição. Deus também é santo de uma maneira relacional. Veja bem, posicional por um lado e relacional por outro. Por que relacional? Porque quando Deus se relaciona com Israel, nunca Israel foi santo como ele. A santidade de Deus não dá para comparar com a possibilidade que Israel tem de ser santo. Embora sede santos como eu sou santo, é um alvo, nunca Israel seria santo como Deus. Então ele se relaciona também de uma forma seccionada, ele não se mistura a tal ponto de se perder. Tá? Embora ele se relacione com Israel, ele não é Israel. Ele é o Deus de Israel. Ele não se mistura com Israel. Nesse sentido, é que Deus é santo não só posicionalmente, mas ele é santo relacionalmente. Lembram vocês quando Isaías chegou no templo, lá no profeta Isaías capítulo 6, ele era crente em Jeová, ou em Yahvé, no Deus de Israel, mas quando ele se defrontou com a santidade de Deus, o que ele diz? Eu vou morrer. É nesse sentido que a relação de Deus com Isaías, se fosse absoluta, se Deus encharcasse Isaías com toda a sua majestade, Isaías não ia suportar e ia morrer. Por isso que é necessário que haja uma brasa viva que queimou os lábios de Isaías, para ele ter a possibilidade de se aproximar da santidade de Deus. Então Deus, nesse sentido, ele é santo. Ele é santo no sentido posicional e ele é santo no sentido relacional. Vocês se lembram quando Jesus entrou no barco depois daquela tempestade? Os discípulos disseram: Senhor, saia deste barco. Você acha que eles não queriam que Jesus estivesse ali? Claro que sim.
Mas a santidade daquele momento de Cristo foi tão grande que ia matá-los. Então a relação, Deus é santo nele mesmo, ele se relaciona nele mesmo plenamente. Não é? Por isso que a santidade de Deus também dá-nos um aspecto da nossa desgraça, da nossa pequenez, da nossa morte, da nossa finitude, da nossa miséria. É legal saber disso. Por quê? Porque Deus é santo, porque Ele está muito longe da gente, muito longe. Ele habita num alto e sublime trono, diz o profeta Isaías, mas também Ele é santo relacionalmente. Ele habita num coração quebrantado e oprimido. Este Deus não desprezará. É alguma coisa muito legal. Qual que é a relação da santidade de Deus com o relacionamento dele? Tudo que sai de Deus é santo, guardem bem, essa posição relacional. Tudo que sai de Deus é santo, e tudo que Deus toca vira santo. Não é? Então Deus se relaciona assim, tirando de si a santidade do seu coração, porque Ele é totalmente santo, e também colocando santidade nas coisas e pessoas com as quais Ele se contacta. Agora vocês entendem porque o livro de Levítico, todos aqueles rituais eram santos, o cordeiro era santo, o bode era santo, a arca era santa, o nome era santo, os levitas eram santos, porque Deus se relacionava com eles na sua santidade. Tudo que sai de Deus é santo, tudo que Deus coloca a mão é santo. Por isso que o povo de Deus, Israel, era um povo santo, porque ele se relacionava, ele dava de si mesmo e manifestava, punha a sua mão santa sobre ele. Esse povo se tornava santo. Como aquela lenda, né, do rei Midas, onde colocava a mão virava ouro. Deus é assim, por sua santidade, onde ele coloca a mão vira santo, porque ele se relaciona de si para si mesmo em santidade, de si para os outros em santidade. Ok? Então tem a santidade posicional e a santidade relacional. É um pouco complicado, mas é muito bacana você ver isso, porque quando você perceber Levítico, você vai dizer, isso que ele está falando, olha aqui, ele é santo, ele está colocando a santidade dele ali, por isso que não pode ser tocado, tem que lavar a mão, tem que ser puro, não pode fazer aquilo, tem que fazer aquilo, as medidas têm que ser perfeitas, o tabernáculo tem que ser perfeito, a arca tem que ser perfeita. Já notou isso? Por causa da perfeição moral da santidade de Deus. Perfeição no aspecto posicional e perfeição no aspecto relacional. Legal? Então Deus é santo, posicionalmente e relacionalmente. Então, é da ontologia de Deus, é do ser de Deus ser santo. Usando apenas uma figura muito ruim, Deus não consegue não ser santo, porque é da natureza ontológica dele, do ser dele, da essência dele ser completamente separado do mundo. E quando ele se relaciona, ele é completamente santo, se relacionando com o mundo. Então é isso que eu estou querendo dizer com santificação por posição e santificação por relação. Santificação posicional e santificação relacional. Tá bom? Então essa primeira parte nós estamos entendidos, é legal a gente entender isso. Então, por ele ser santo, ele é distinto de todas as suas criaturas. Deus não é uma planta, Deus não é uma árvore, Deus não é a igreja. A santidade de Deus se manifesta em coisas, mas ele não é estas coisas. Ele dá vida a todas estas coisas, inclusive aos homens, à igreja, mas ele não é isso. Quando alguém diz que Deus é isso, Deus é a natureza, Deus é o sol, Deus... Parece muito bonito e parece muito romântico, mas isso não é bíblico. Levítico diz que Deus não é aquilo. Não é? Isso nós chamamos de panteísmo. Né? Falando em pandemia, né? Falando em panteísmo, isto é, essas pessoas pensam que Deus é um pan, Deus é tudo. Ele não é tudo, ele está dando vida a tudo. É muito legal a gente entender isso, como Deus é distinto das suas criaturas por posição, né? E ele é mais moral do que as outras por relacionamento. Nenhum ser tem a moral, a santidade, a perfeição de Deus, nem os anjos. Eles têm a santidade, não é absoluta, relativa. Deus é santo absolutamente. Então colocamos a primeira parte disso
e daqui a um pouquinho a gente vai ver a outra parte, a gente vai começar a dar aula. É bom a gente dar aula assim, que a gente pode parar, dar uma descansada, e depois continuar. Tá bom? Daqui a um pouquinho a gente volta.